Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 13 de janeiro de 2025 e eu sou Rodrigo Oliveira. Vamos começar com o seguinte, olha, essa semana a gente tem a repercussão da carta do Banco Central, né, à Fazenda, explicando por que o Banco Central, por que a inflação, na verdade, ficou acima do limite da meta, que era 4,5. Vocês vão lembrar, vocês viram na sexta-feira o IPCA chega a 4,86 no ano de 2024, portanto, nos últimos 4 anos, que são os 4 anos de autonomia do Banco Central, em 3 anos desses 4, o Banco Central não conseguiu colocar a inflação dentro dos limites da meta, né? A carta é assinada, já é uma carta do Galípolo, né? E ela não fala nada de muito novo, tudo basicamente já explicado. Óbvio que o pessoal sentiu a falta aí de uma menção mais explícita, né, ao problema do risco fiscal, né? Até tem uma menção, né? O Banco Central coloca ali que um dos motivos é essa piora na percepção de risco, mas ele não fala exatamente como que isso contribuiu para o crescimento da demanda e para as expectativas de inflação, né? Ele fala que isso desancorou as expectativas, mas não mostra, né, o que afinal de contas esse risco fiscal causou. Isso, para algumas pessoas, assim, pode ficar parecido com uma, uma dificuldade que o Galípolo vai ter de enfrentar os verdadeiros problemas da economia brasileira em função da proximidade que ele tem com o governo, né? Eu não sei se isso é exatamente um problema para a autonomia ou para a independência decisória do Banco Central, mas ficou essa dúvida, né? Além disso, o Banco Central coloca aí que a depreciação cambial, a inércia inflacionária, um pouco de inflação importada e a política tributária aí com elevação de alíquota, principalmente dos combustíveis, acabaram contribuindo então para que a inflação não ficasse dentro dos limites da meta. Aí tem também fatores climáticos, né? Fatores climáticos, para mim, é uma grande panaceia. Já falei sobre isso com vocês. Sempre vai ter uma seca, sempre vai ter uma enchente. Então, você colocar isso como um problema, aí fica bem difícil, né? Embora, como eu tenho mostrado aí para vocês que me acompanham lá no Twitter, já viu, você tem aí um peso grande de alimentos e bebidas na inflação, né? Chegou a fechar em 7,69%, se não me falha a memória, a inflação de alimentos e bebidas em 2024, muito acima, portanto, da média da inflação aí do IPCA, que fechou em 4,86%, como eu falei. E isso, obviamente, impacta diretamente a popularidade do presidente Lula e deve levar, na minha modestíssima opinião, deve levar a um aprofundamento do populismo, né, de tentar trazer de novo essas pessoas que estão um pouco, como é que se diz, decepcionadas com o governo para junto do governo. Lembrando que esse é um pessoal, esse eleitor é uma fatia da população que foi muito forte na eleição do Lula, na eleição desse terceiro mandato do Lula. E isso o Planalto já sabe e, obviamente, vai tentar lidar com isso de alguma forma, tá? Uma das coisas que começa a aparecer é talvez uma mexida no Bolsa Família, quem sabe aumentar um pouquinho, porque já tem reclamação de que o Bolsa Família não atende a todas as despesas da família, né, do beneficiário no mês completo, né, não consegue, o beneficiário não consegue honrar todas as despesas que ele precisa e custos com
que ele precisa fazer com o benefício da forma como está hoje, né? Então tudo isso atrapalha um pouco a popularidade do Lula e pode atrapalhar também a economia como um todo, porque, em geral, governos populistas, que é o que a gente tem visto no Brasil, com Lula e sem Lula, tendem a tomar decisões mais populistas ainda quando se veem ameaçados. Uma coisa que chamou a atenção no IPCA de 2024, esse de dezembro, que saiu na sexta-feira, ele saiu basicamente em linha, né? Saiu 0,52 em dezembro contra 0,53 do esperado, mas assim, o índice de difusão, que é o quão espalhado está a inflação, alcançou o maior número desde maio de 2022, em 69%, né? Isso quer dizer que em 69% dos itens pesquisados houve aumento, houve inflação positiva nesses produtos, nesses preços, né? Contra 58% no mês anterior. O índice de difusão eu costumo chamar, é como se fosse focos de incêndio, né? Então, se você pensar o seguinte, quanto mais focos de incêndio eu tiver, maior é a chance de meu incêndio se alastrar e ficar descontrolado, né? Então é basicamente isso. Vamos supor que a gente tinha 100 hectares, só para usar aqui o percentual, e 58 pontos de incêndio. E agora a gente tem 69 pontos de incêndio dentro deste terreno. E é isso que tem preocupado, além de outras cositas más, né? E muito disso, na opinião do mercado, na opinião aí de economistas e analistas, tem a ver com um aprofundamento aí do parafiscal que a gente já falou aqui, que é o incentivo né, a uma frouxidão fiscal, entregando mais dinheiro para as pessoas de uma forma ou de outra, né, via crédito, ou via benefício, ou via facilidades, ou via subsídio de crédito também, para que elas possam consumir. Isso causa uma pressão na demanda, como a oferta não conseguiu ainda se adequar, o ajuste é feito via preço, né? Lembrando aquela aulinha que todo mundo teve de oferta e demanda, né? Para uma determinada demanda e uma determinada oferta, você tem um preço de equilíbrio. Se só a demanda subiu, a oferta não conseguiu acompanhar, você vai ter um preço de equilíbrio mais alto, né? Por isso é inflacionário neste caso específico. E olha só, eu queria eu queria dar um aviso aqui, fazer um parênteses, tinha que ter feito isso no começo, mas eu vou fazer agora, só avisando o seguinte, a partir da semana que vem, o Substack, para quem já está me seguindo lá no Substack, que é esquinasucupira.substack.com, começará a aceitar, né, como é que a gente fala, doações para garantir que esse Esquina Sucupira como um todo, né, o Acorda e etc., se mantenham no ar, né? Afinal de contas, todo mundo precisa ter algum financiamento para continuar existindo, né? Então, eu vou começar a cobrar. Já tem gente que já se comprometeu a ajudar o Esquina já desde que eu comecei a fazer. A esses o meu muitíssimo obrigado e de várias formas, né? Obrigado pela confiança, né? Pela, como é que a gente fala? Pela valorização do trabalho que a gente está fazendo. Então, a partir da semana que vem, quem quiser ajudar o Esquina Sucupira pode fazer então a assinatura lá no Substack. Lembrando que é esquinasucupira.substack.com. Nesse comecinho ainda não vai ter nada específico para os assinantes, mas a ideia é que já em fevereiro a gente já tenha conteúdo específico só para assinantes, né, bloqueado para assinantes. Lembrando que está R$ 9,90, se não me falha a memória, o preço mensal tem um desconto para o anual e um valor especial aí para aqueles que são os fundadores, que são as pessoas que querem participar, querem garantir que isso tenha longevidade, né?
Então, meu muito obrigado àqueles que já se comprometeram, só avisando que então o desconto deve acontecer a partir da semana que vem. Beleza? Antes da gente ir, eu queria falar sobre o consignado também. A gente teve uma, uma discussão sobre o consignado do INSS, aquele teto, etc e tal. E tem uma coisa que me chamou muito a atenção quando saiu essa matéria aqui. Não, sexta-feira, né, saiu o, a decisão, né, do Conselho Nacional de Previdência Social sobre o reajuste do teto do consignado. Os bancos têm reclamado, né, que estava muito baixo, estava 1,60 e pouquinho, se não me falha a memória, foi para 1,80, mas os bancos pedem 1,99% ao mês. Lembrando que essa conta, gente, eu sei que tem muita gente que vai falar, poxa, mas o consignado ele não tem inadimplência. Não é bem assim, mas realmente a inadimplência dele é baixíssima, mas é descontado no... Como é que se fala? É descontado no contra-cheque, sim, mas tem gente que tem mais consignado do que o contra-cheque pode aceitar. Então isso causa uma certa inadimplência também, mas mais do que isso, as contas do banco vão se cruzando umas com as outras, né? Eu vi uma conta de alguém aqui que eu não lembro quem foi, que onde estava o banco estaria emprestando dinheiro a 69% do CDI. CDI é aquele certificado de depósito interbancário que seria uma espécie de Selic, né? Ele é um pouquinho abaixo da Selic e seria mais ou menos um custo de captação aí do banco, né? Grosso modo, grossíssimo modo. Então o banco estaria emprestando dinheiro a um custo, né? E tendo um custo maior para captar esse dinheiro, o que torna o produto, portanto, pouco rentável, né? Ou até um produto que dá prejuízo. Provavelmente e obviamente os bancos não estão tendo prejuízo per se, né, nessa linha de crédito, mas as margens estão muito comprimidas e aí se você tiver alguma questão não recorrente qualquer, você vai ter prejuízo com aquela linha. E o INSS, então, o CNPS, que é o Conselho Nacional de Previdência Social, decidiu, portanto, aumentar para 1,80% ao mês, de 1,60 e alguma coisa para 1,80% ao mês, que está abaixo daquilo que a Febraban e os bancos têm defendido, que seria 1,99%. Algumas contas já parece que a Previdência já está dando uma indicação de que com os dois novos aumentos da Selic, isso deve chegar a 1,97, mas o fato é que é o seguinte, por exemplo, o Banco do Brasil manteve a, como é que se fala, não está emprestando, não está concedendo empréstimo consignado via, como é que se chama? É aquele, o intermediário bancário, digamos assim, né? E o que isso quer dizer, né? Por exemplo, o cara fazia uma pedia, conseguia o consignado via um terceiro, né? Sem ser o próprio Banco do Brasil, uma lotérica ou qualquer coisa assim. Isso, obviamente, gerava uma comissão para o banco que o banco tinha que pagar para esse intermediário, né? Então, para evitar esse custo, o Banco do Brasil já não está fazendo mais isso, mas continua fazendo via internet de outras formas. Mas isso já é e aí a gente está falando de um banco público, já é um indicativo que os bancos estão correndo com uma margem muito pequena para o consignado. Isso vai acabar atrapalhando aí quem precisa, né, desta linha de crédito aí para conseguir fazer frente a alguma emergência ou qualquer outra coisa, né? Então é algo também que é impopular e que vai ser meio complicado de o governo manter durante muito tempo, né? O Lupe tenta manter isso desse jeito, mas as coisas devem se complicar daqui para frente e a grita dos bancos deve ser um pouquinho maior, tá? Essa semana tem CPI nos Estados Unidos, lembrando que saiu o meu Deus, saiu o payroll na sexta-feira e a criação de empregos foi muito forte, o que levou a um novo
um reforço, dessa visão de que talvez a gente não tenha nenhum corte nos juros norte-americanos nesse ano agora, né? Nesse ano de 2025. Para o Brasil, a gente continua com pelo menos mais 2 pontos percentuais, mas o mercado aí apostando em algo, uma Selic em torno de 15 a 16%, pelo menos em 2025, mesmo estando aí sob o comando do nosso querido Gabriel Galípolo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. E uma novidade, hein? Ainda em janeiro, provavelmente semana que vem, a gente vai transformar esse Acorda Sucupira em uma live no YouTube. Me diga aí o que você acha, para saber o que a gente faz aqui para não desagradar vocês, que são os nossos patrões, né? Então, deixe o seu comentário aí se você estiver vendo via Substack ou mesmo no YouTube, né? Porque esse podcast vai para o YouTube também, o áudio. E me diz o que você acha de a gente transformar isso mais ou menos naquele morning call que a gente fazia no Antagonista. Beleza? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê amanhã se tudo der certo. Bons negócios a todos e avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!